paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos, amém. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio de vós. Então adore o nome dele, abre o teu coração, porque o que você adorar também você vai receber. À medida que você adora, os céus se abrem. Então adore o nome dele, glorifique o nome dele. Aleluias. Senhor, eu te amo. Amém. Você sabe o que é amar a Deus? Amar a Deus é estar no culto. Tem pessoa que pode estar no culto e não amar a Deus, sabia? Verdade ou não é? Amar a Deus é louvar a Deus. Tem pessoa que está cantando hino e talvez não amem a Deus. Está sendo movido por uma emoção. Vou te mostrar dentro da Bíblia o que é amar a Deus. João 14, abre aí. João 14, 21. Louvado seja o nome do Senhor. Acharam? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, cumpre, vive, obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. De que maneira? Através do Espírito Santo. Amar a Deus é obedecer a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Se a pessoa prega a palavra e não vive, nem quem está pregando e não vive não ama, porque hipócrita é todo aquele que fala uma coisa e faz outra. Este é hipócrita. Então o verdadeiro amor, amar a Deus, é quando você tem a palavra dele guardada no teu coração e você cumpre a palavra, você vive a palavra. É como está escrito em Mateus 7, 24, né? Abre aí. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, vive, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Muitos podem ouvir a palavra de Deus, mas não guardar em seu coração, não viver, não praticar. Agora ele está dizendo que todo aquele que ouve a palavra, que guarda, que obedece, que tem no coração, que vive a palavra, é comparado a um homem fiel, vigilante. Prudente quer dizer uma pessoa vigilante, né? Que edificou a sua casa sobre a rocha. Então edificar a casa sobre a rocha é você ser uma pessoa que ouve a palavra e vive a palavra. Não adianta ser ouvinte e não praticar. Você tem que ouvir a palavra e praticar, viver a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra é a verdade, você sabia disso? A única verdade absoluta é a palavra. João 17, 17. Eu não tenho nenhuma verdade absoluta. Ninguém tem nenhuma verdade absoluta a não ser aquilo que está na palavra.
E a palavra não pode ser interpretada de uma forma particular, eu tenho que interpretar a palavra como ela é. João 17, 17. Quando Jesus orava a oração sacerdotal pelos discípulos e por nós também, porque essa oração não foi só para os discípulos. Essa oração, muitos falam a oração que Jesus orou pelos discípulos. Não, esta oração, ela foi feita não somente para os discípulos, mas para todos nós também. Aleluia. Versículo 20, antes de ler o 17, leia o 20. Não oro somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então aqueles que dizem que a oração de Jesus foi só para os discípulos, está totalmente equivocada. Essa oração é para todos aqueles que vieram a crer em Jesus pela sua palavra, a receber a Cristo como seu Salvador, caminhar na presença do Senhor. Esta oração é por você, é por mim, por nós que recebemos a palavra e colocamos a palavra em prática na nossa vida. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a palavra de Deus é a verdade. Só tem uma coisa que está acima do nome de Deus. Tem alguma coisa, apóstolo, que está acima do nome de Deus? Tem. E eu vou te provar agora. Só tem uma coisa que está acima do nome de Deus. Salmo 138, versículo 2. Salmo 138, versículo 2. Acharam? Salmo 138, 2. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, porque engrandeceste a tua palavra acima do teu santo nome. Deus engrandeceu a palavra dele acima do nome dele. Por que Deus engrandeceu a palavra dele acima do nome dele? Porque a palavra é o próprio Cristo. Amém? A palavra é o próprio Cristo. Eu vou provar para você. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14. Vamos ler o versículo 1 para você entender também. João capítulo 1, versículo 1 e depois versículo 14. Diz assim: no princípio era e o verbo estava com Deus, e o verbo era a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo 14: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, o Filho único de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se cumpriu em Cristo Jesus, e Cristo habitou entre eles. E João está dizendo: e nós vimos a glória dele, a unção dele. Ele era cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus. Por quê? Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus tomou o livro e ele leu em Isaías 61, abre aí. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados,
a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem-se carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, bosque de justiça, árvores de justiça. Provérbios 11:30. O fruto do justo é árvore de justiça, e aquele que ganha a alma sábio é. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 5. Mateus capítulo 11, versículo 5. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor. Essa palavra se cumprindo. Amém? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Tudo que Isaías disse se cumprindo em Jesus Cristo. Os sinais, a glória, os milagres acontecendo através da pessoa do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã. A palavra de Deus se cumprindo, o verbo se tornando realidade através da pessoa bendita de Jesus. Lucas também capítulo 7, versículo 22. Lucas capítulo 7, versículo 22. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Ide anunciai a João o que viste e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. O Espírito do Senhor estava sobre quem? Sobre Cristo. A palavra se cumpre em Cristo, e o Espírito Santo vem e confirma a palavra. E tudo que Isaías profetiza, que ele levaria o Evangelho para libertar os cativos, para curar os enfermos, para colocar em liberdade os presos, para manifestar a glória do Senhor sobre a vida das pessoas que ouvissem, crescem, caminhassem com Ele, fazendo discípulos. E seria o quê? Carvalhos de justiça, bosque de justiça, ou seja, árvores que produziriam vidas através de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Aleluias. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo o nome. Não é nomes, acima de todo o nome. O que isso tem a ver, apóstolo? Você já vai entender. Você viu que Cristo é a palavra, sim ou não? Você viu lá no Salmo 138, 2, que o Senhor Deus exaltou a palavra dele acima do seu próprio nome. Deus exaltou o Senhor Jesus acima do próprio nome do Senhor Deus. Lhe deu um nome que está acima de todo nome. Lhe deu autoridade, lhe revestiu de autoridade, lhe investiu de poder. No versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos nos céus, anjos, na terra, homens, e debaixo da terra, demônios, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. A palavra se cumpre em Jesus. Por que, apóstolo, o senhor está falando que Deus lhe deu o nome que está acima do nome de Deus? Porque desde que Deus deu
as tábuas das leis para Moisés, e no 4º mandamento está escrito: não tomarás o santo nome de Deus em vão. Nunca mais o judeu disse o nome de Deus. Nunca mais o judeu pronunciou o nome de Deus. Quando eles vão falar, eles falam o nome, e não falam o nome de Deus. Muitos ficam questionando qual é o nome de Deus, se é Jeová, se é Yahvé, se é Javé, se é Yahweh. Muitos ficam questionando. O nome de Deus, ele é composto por 4 letras, né? 4 letras, ok? Y, H, W, H. 4 consoantes. Deixa eu ver aqui. 4 consoantes. Vogais são A, E e U, né? Então, no alfabeto hebraico não tem vogais. Não existe vogais. Então, o nome de Deus é composto por Y, H, W, H. Y, Yud, H, Rei, W, Vá, Rei. Yud, Rei, Vá, Rei. Esta é a composição do nome do Senhor Deus. E ninguém sabe pronunciar o exato, nem os hebreus, porque há cerca de 3.000 anos, ninguém pronuncia, mais de 3.000 anos, ninguém pronuncia o nome de Deus em Israel. É o nome. Então um judeu, quando lê isso aqui, fala que Deus exaltou o nome de Jesus acima de o nome, o judeu fica louco da cabeça, porque aqui, Paulo teve uma revelação que Deus exaltou o nome de Jesus acima do próprio nome de Deus. Vocês estão entendendo? O nome de Jesus está acima. Está acima. Por quê? O Pai entregou o governo ao Filho. Ele entregou. E eu vou provar para você. Mateus capítulo 8, capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus capítulo 28, versículo 18. Acharam? Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi confiada no céu e na terra. Algumas traduções está escrito: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O que Jesus está dizendo? Isso foi antes dele ressuscitar. Você não pode ver ao Senhor Jesus como o menino da manjedoura ou como aquele que está todo ensanguentado. Ele não está assim. Este não é o Cristo que eu adoro. Este não é o Cristo que você tem que adorar. E eu vou te mostrar qual é o Cristo que você tem que adorar agora, dentro da Bíblia. Qual é o Cristo que você tem que adorar verdadeiramente? Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Aleluias. Versículo 8. Acharam? Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o que? O Todo-Poderoso. Não é o menininho da manjedoura, não é o Cristo todo ensanguentado, o Jesus ensanguentado, porque ele morreu como Jesus e ressuscitou como Cristo. Cristo quer dizer Salvador, é por isso que o nome dele é Jesus Cristo. Jesus foi a forma de homem, Cristo a forma de Deus, de Salvador, de eterno, de todo-poderoso. Ele é o todo-poderoso. É assim que você tem que vê-lo. É assim que você tem que adorá-lo. Você não pode adorar aquele quadro lá do Jesus de cabelo longo, olhos azuis, não é aquele. É o Todo-Poderoso.
É este quem você tem que adorar. Aleluia. Um pouquinho mais para frente, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, João falando, né? E voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, ou castiçais, como você queira, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes compridas e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. Vestes, algumas Bíblias, traduções está com vestes até os pés, né? Cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, que são os 7 anjos, as 7 igrejas, né? Aleluias. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força total, ou ao meio-dia. Como ele é? Como ele está? Vestido de linho puro até os pés, vestes brancas, que simbolizam, linho puro, finíssimo, branco, simboliza o que? Obras de justiça. Um cinto de ouro ao peito. Ouro simboliza divindade, mostrando que ele é Deus. Aleluias. Meus irmãos, é muito forte isto. Glorificado é o nome do Senhor. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã e como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Como chamas de fogo, os seus pés como bronze polido numa fornalha de fogo, a sua voz como o som de muitas águas. Da sua boca saía uma espada aguda, que é a palavra. Os olhos de fogo, os olhos que tudo vê, que tudo contemplam, e o seu rosto como o brilho do sol ao meio-dia. Esse é o Cristo que você tem que adorar, esse é o Cristo que você tem que servir, esse é o Cristo que você clama, o Todo-Poderoso, o Verbo que se fez carne, a palavra que se cumpre em Jesus Cristo. E se você for ler toda a Bíblia fala de Jesus do começo ao fim. Toda a Bíblia dá testemunho de Jesus, é a palavra. O Antigo Testamento dá testemunho do Messias que nasceria. O Novo Testamento dá testemunho do Messias que nasceu, foi revestido de glória, de poder. O Novo Testamento dá testemunho do Messias, ao qual ele pregou o Evangelho, anunciou as boas novas. O Novo Testamento dá testemunho daquilo que se cumpriu em Cristo do Antigo Testamento. O Cristo Todo-Poderoso, o Cristo vivo, que veio, levou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças, mazelas. Levou sobre ele tudo aquilo que nos angustiava. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Um Cristo que nos sarou, nos perdoou, nos libertou, nos fez novas criaturas. Um Cristo ao qual ele ressuscitou, e depois de 40 dias ele subiu aos céus, e depois de 10 dias que ele subiu aos céus, ele enviou a promessa, ele enviou o Espírito Santo para habitar em mim, para habitar em você, para habitar em nós, para nós sermos cheios do Espírito Santo. Para quê? Para fazermos a diferença nesta terra, para darmos testemunhos que ele está vivo. Ele está vivo, ele vive, o meu Redentor vive. Esse é o Cristo que você tem que adorar, o Cristo que está vivo, o Cristo que não te abandona, o Cristo que está contigo na hora da luta, na hora da prova, na hora da dificuldade, o Cristo que está contigo no sorriso, o Cristo que está contigo na lágrima, o Cristo que está contigo e te abraça em cada momento, em cada situação. Oh, Rabacanda Rabassuri Manai, um Cristo que nunca vai te deixar, porque em Mateus 28:20 ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias. Ele está contigo aí agora, ele está te renovando, ele está te fortalecendo, ele está te dando graça, e ele está dizendo para você não temer, porque a tua vitória está chegando, o teu milagre está chegando, a tua resposta está chegando.
Você não está sozinha, você não está sozinho, nós não estamos sozinhos. O Todo-Poderoso está conosco e Ele te sustenta nas suas mãos. E eu quero dizer, é por isso que Paulo escreveu que nós somos mais do que vencedores, porque a nossa vitória está em Cristo Jesus, o Todo-Poderoso. Se você crê, adore e glorifique ao nome dEle.